Olá, hoje nossa aula é a aula de artes. Nós hoje vamos falar sobre a imagem é linguagem visual? Vocês acham que a imagem é uma linguagem visual? Então vamos conhecer nosso conteúdo. Iniciamos sempre com o ponto de encontro. Olá, sei que vou contar com você durante algumas horas do dia para caminhar comigo na trilha de artes e atividades laborais. Olha, será um momento bastante valioso para continuar avançando na sua aprendizagem. Nessa caminhada, sabe o que você irá descobrir? Você terá a oportunidade de explorar a imagem como linguagem visual e seus significados. A cada etapa, eu te convido a apresentar e a compartilhar suas brilhantes ideias construídas durante o percurso. Você não irá sozinho. Estarei com você em cada etapa da trilha. Bem, nesse instante, vamos começar nossa caminhada na trilha de artes e atividades laborais? Então chega aqui perto, pois vamos colocar o pé na estrada. Então vamos lá, vamos colocar o pé na estrada e conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Botando o pé na estrada. O botando de pé na estrada são questões que vocês irão registrar no caderno. Além desse slide aqui, vou estar enviando o documento que vai ficar mais fácil de vocês copiarem as questões no caderno para responder. Então, a primeira pergunta é: o que você já sabe sobre construção de imagem? Explica para mim? Vocês vão dizer o que é que vocês sabem sobre como construir a imagem. Será possível viver em um mundo sem imagens? Por quê? Será que é possível viver nesse mundo sem imagens? E aí vocês vão dizer se é e dizer o porquê, né? Dizem que as imagens, além de formar, provocam emoções. Provocam emoções? O que acha disso? Vocês acham que as imagens provocam emoções? Se vocês acham, diz aí o que você acha referente a isso. Aí a próxima questão. Você já conseguiu enxergar em um desenho o ponto, a linha, um plano, cor e forma? Como? Será que a imagem é uma linguagem visual? Explique. Então, vocês vão registrar essas perguntinhas e responder no caderno. Eu sei que antes de enviar esse vídeo para vocês, eu acho que vocês já terão assistido um vídeo do YouTube indicado pelo próprio caderno de apoio, onde essas perguntas estão, que aí irá orientar melhor ainda para vocês responderem essas questões. Então, vamos seguir. Vamos ver se a imagem melhora aqui, que ela saiu borrada. Bora. A imagem aqui tá borrada. É o slide. Foi um probleminha com o slide aqui no aparelho, gente. Mas essa imagem vai estar com a visibilidade melhor no documento que eu vou enviar para vocês. E vocês vão registrar no caderno sobre essa imagenzinha. Vai vir um questionáriozinho depois aqui, lendo as paisagens da trilha. Nesse questionário, vocês vão responder relacionado a essa gravura. E o que tem nessa figura? São as lavadeiras de roupas a caminho da Labuta, que ela é de 2018, do autor Eduardo Lima. Então, nessa imagem aqui, vocês vão ver 3 lavadeiras a caminho da Labuta. Aí, em seguida, nós temos essas questõezinhas aqui, ó. O que você vê? O que você percebe na imagem? Aí vocês vão explicar o que é que vocês estão vendo e o que você está percebendo naquela imagem.
O que a imagem representa para a sua vida nesse momento de tantas transformações? O que é que essa imagem representa para você? Que sensação a imagem desperta para você? Você gostou da imagem? Por quê? Por que que você gostou? Você consegue visualizar os elementos visuais, pontos, linhas, cores, formas, na obra? Por quê? Aí vocês respondam no caderno. A aula de hoje será mais esses questionamentos. Então vamos seguir para um pequeno texto, explorando a trilha, tópico 4 do nosso conteúdo. Aí vem a perguntinha: aceita água? Aproveite e beba. Fique à vontade para ler o texto abaixo. Vá sem pressa, explore o quanto você puder. Você vai descobrir algo fantástico, sensacional. Vamos lá? Então vamos ao texto 1. A linguagem visual. Todo dia vemos muitas coisas ao nosso redor. A rua onde moramos, nossa casa, a escola, etc. Também podemos conhecer lugares onde nunca tivemos, por meio de revistas, de fotografias, da televisão ou do cinema, que nos mostram cenas que ocorreram há muito tempo ou que estão acontecendo nesse exato momento a milhares de quilômetros. Podemos ver quadros ou desenhos e objetos decorados feitos por artistas que viveram há muitos anos e saber como as pessoas daquela época viviam ou se vestiam. Sendo assim, a linguagem visual é todo tipo de comunicação que se dá através de imagem e símbolos. Vivemos em um mundo de imagens, com muitas informações que percebemos pela visão, e conhecê-las pode ajudar melhor o mundo e a nossa vida. O mundo e a nossa vida. Logo, os desenhos, pinturas ou fotografias não são as coisas reais, mas imagens com formas criadas pelas pessoas. Sendo assim, um desenho ou uma pintura são feitos por pontos, linhas, cores, formas e texturas sobre uma superfície. Ou, por exemplo, sobre um papel, por meio deles, podemos criar formas e objetos, pessoas ou animais e também expressar nossos sentimentos e nossas ideias sobre o mundo que vivemos e os objetos. De acordo com os estudos de vários autores, podem se identificar como principais elementos visuais o ponto, a linha, a forma, a cor, a textura e o plano que constitui a substância básica daquilo que vemos. São a matéria-prima de toda informação visual. Entretanto, esses elementos isolados não representam nada, não têm significados pré-estabelecidos, nada define antes de estarem no contexto formal. Vale lembrar que o ponto é a unidade básica de representação visual. Nós temos aqui o ponto, que é a unidade básica de representação visual. Aquele pontinho, em tudo nós vemos esse pontinho. Toda pintura, toda arte, em coisas ao nosso redor, nós vemos sempre esse pontinho. Essas imagens mesmo do vídeo são formadas por micro e minúsculos pontos. Então, mas não adianta nada só ter o ponto. É necessário que tenha a linha, a forma, a cor, a textura e o plano. Que se esses elementos não estiverem juntos, não é possível formar as imagens. Além do que, o ponto, como unidade básica, produzem artesanatos, pinturas somente utilizando pontos, que recebe o nome de pontilhismo.
é onde tudo começa. É a partir do ponto que surgem todas as outras formas. O ponto, apesar de ser a unidade de comunicação visual mais básica, qualquer ponto exerce sobre nós um enorme poder de atração, independente de ter sido feito pelo homem ou de fazer parte da natureza. Quando vistos, os pontos ligam-se, tornando-se capazes de dirigir o olhar. A partir de um ponto, podemos traçar uma linha. A linha é uma sequência de pontos e deve ser entendida como força e direção, e não apenas como uma linha de contorno. Isso quer dizer que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. A linha descreve uma forma, sendo que existem 3 formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo. Cada uma das formas básicas possuem características específicas e a cada uma se atribui significados. Entre os elementos básicos da comunicação visual, a textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de outro sentido. O tato. Na verdade, porém, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão. Onde há uma textura real, as qualidades táteis e ópticas coexistem, mas de uma forma única e específica, que permite à mão e o olho uma sensação individual, ainda que projetemos sobre ambos um forte significado associativo. Então, a textura nós podemos ver, analisar visualmente, e também tem a questão do senti-la no tato. Por fim, a cor é o elemento agregador, o toque final de uma composição artística. Por isso dizemos que as cores possuem qualidade emotiva. E existe até uma ciência por trás disso, sabia? É a cronologia, ou estudo das cores. De acordo com essa ciência, pinturas com cores quentes, por exemplo, são mais alegres, intensas. Já pinturas com cores frias tendem a ser mais tristes ou retraídas. Enfim, em uma obra de arte, tudo que existe é importante. Por isso, também tem importância o lugar onde são colocadas. Os diferentes elementos, onde são colocados os diferentes elementos visuais e a maneira de combiná-los. Isso se chama composição. Esse texto foi tirado da fonte, ele é de Oliveira Garcês, Explicando Arte, Rio de Janeiro, edição 23, 2001, adaptado por Marinalva Silva Mascarenhas. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso assunto de hoje, o nosso assunto de artes. Uma boa sorte na resolução das atividades. E continuaremos esse assunto na próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite a todos.